Todo mundo entendeu? Amém? Glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia Sagrada. Lucas capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19. Lucas capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sortes que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tão poucos serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Muito obrigado, os irmãos, pode sentar. É bom na igreja, porque a igreja, ela só ensina a gente. A igreja, ela só instrui, né? A gente, quando a gente quer aprender, quando a gente se permite ser instruído. Então, eu me coloco à disposição dos irmãos, para aqueles que desejarem. Às vezes tem uma dúvida, não sabe, aí às vezes recorre a quem não tem, primeiro competência, e depois prerrogativa. Então, se os irmãos acharem que devem perguntar alguma coisa, eu me coloco à disposição. É melhor do que você ouvir de alguém que às vezes não domina o assunto. Tá bom? Deus abençoe vocês. O texto que nós lemos nesta noite é muito conhecido de todos nós. É um relato que aconteceu envolvendo 2 homens. Nós sabemos que era muito rico, mas nós não sabemos o nome dele. O outro, muito pobre, porém nós sabemos o nome dele, era Lázaro.
E a Bíblia diz que o rico, ele vivia todos os dias regalado e esplendidamente, todos os dias. Vivia uma vida de alto nível, lá em cima. E a Bíblia diz que esse mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, ele jazia na porta do rico, todos os dias. E a Bíblia diz que o mendigo morreu. E o texto nos diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o mendigo. Ele morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Agora o mendigo está no seio de Abraão e o rico, que é o rico pobre esse aqui, está literalmente no inferno. Quando morre o mendigo, vai direto para o seio de Abraão. O rico, quando morre, ele vai direto para o inferno. Não tem meio termo. Não tem aquela conversa de morreu, foi não sei para onde, passar por um processo de purificação. Isso é blá, blá, blá. Não existe nada disto. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disto, segue-se o juízo. O rico está no inferno. Quem era pobre está no seio de Abraão. A Bíblia diz que o rico, ele levantou os olhos e viu Abraão de longe e Lázaro no seu seio. E clamando ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água, para ele refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Abraão disse assim: não tem condição, tem um abismo daqui para aí, daí para cá, de uma tal forma, que quem está aqui, não tem como, nem quer e nem tem como. E aí? E os que estão aí, até querem vir para cá, mas também não tem como, porque existe um grande abismo entre nós e vós. Um grande abismo. Ele disse: Pai Abraão, mas eu queria ir lá em casa. Fazer o quê? Disse: eu tenho 5 irmãos que representam os 5 continentes do planeta, os 5 irmãos, e eu queria ir lá, dar um aviso, um recado, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão olhou para ele e disse: não, o tempo disso aí passou, no teu caso, no teu. Lá eles têm Moisés e os profetas. Se eles não quiserem ir para onde tu está, é bom eles ouvirem ele. E o texto encerra-se: é bom que eles os ouçam. E olhando para esse texto sagrado, nós aprendemos algumas lições que podem ser extraídas e aplicadas para as nossas vidas. E a primeira lição que nós aprendemos com este relato, que de parábola não tem nada, porque tem nome próprio: Abraão, Lázaro. E parábola não se registra, nome próprio não se registra. Então aqui não é parábola coisíssima nenhuma. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto sagrado, a primeira lição é:
A morte, ela não faz acepção de pessoas. A morte não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas a mesma Bíblia diz que morreu também o rico e foi para o inferno. A morte, ela não faz esta seleção. A morte, ela não faz acepção de pessoas. A morte, ela não respeita o poder econômico de ninguém. A morte, ela não respeita a religião de ninguém. A morte, ela não respeita o nível social, intelectual de ninguém. Assim como ela veio para o pobre, ela veio também para o rico. Assim como ela vem para o bonito, eu quero informar vocês que o feio também morre. Assim como ela vem para o crente fiel, ela vem também para o ímpio. Assim como ela vem para o gordo, ela vem também para o magro. Assim como ela vem para o alto, ela vem para o baixo. Assim como ela vem para os moradores da Europa, ela também vem para quem mora na América Latina. A morte, ela não faz acepção de pessoas. A morte não respeita ninguém. Quantas e quantas pessoas que se achavam o tal, a tal, achavam que eram imortais, e hoje já desceram a sepultura de costa. Assim como morreu quem não era nada, morreram também essas pessoas que o mundo aplaudia, que as pessoas aplaudiam, reverenciava, idolatrava, admirava. Um dia a morte, sem mandar uma mensagem, sem mandar uma carta, sem mandar um WhatsApp, sem dizer nada, ela chegou na porta e ela não bate. Ela chegou na porta e diz: eis-me aqui. A morte, a única pessoa na face da terra que não experimentou os efeitos ou o poder da morte, foi Jesus. A única pessoa, a não ser aqueles que foram arrebatados, missionários. Não tem outro. Jesus estando em uma cruz, a morte se aproxima, lambendo os lábios, com o desejo desenfreado de matar o meu e o teu Jesus. E ela vem rapidamente, porque todas as vezes que Jesus se encontrou com a morte, Jesus a venceu. Quando ela se aproxima, Jesus disse assim: eu não vou te dar o privilégio. Ele olhou para o céu e disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando a morte chega, ela só encontra o cadáver, ela só encontra o corpo. É por isso que Jesus, ele zombava da morte, dizendo: morte, onde está a tua vitória? Ou seja, tu não tem poder sobre mim, eu venci a morte. Mas isso é Jesus. Agora nós estando nele,
é necessário nós sabermos que mesmo se nós morrermos, para nós ela só é uma promoção, para nós ela só é um veículo, para nós ela só é uma condução aos céus. Porém, a morte, ela não faz acepção de pessoas. Pode ser crente do jeito que for, pode ser homem de Deus do jeito que for, pode ser mulher de Deus do jeito que for, a morte não respeita. Do jeito que ela vem para um, ela vem para o outro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a morte é um salário, é a consequência do pecado. 6:23 de Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto sagrado. O texto diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Lázaro, ele não foi sepultado. Lázaro foi jogado em um buraco. Sepultamento aqui tem toda uma liturgia. Fizeram uma festa no velório do rico. Contrataram as carpideiras, pessoas contratadas só para chorar em velório. Profissão em Israel. Pessoas que são bem remuneradas só para chorar em velório. E se desmaiar, o salário dobra. Se cair no chão, aí é que melhora. Não ia se dar bem lá com esse negócio. Entendeu? Fizeram aquela festa, aquele caixão de ouro, porque ele era rico, ele tinha condição, ele era influente na sociedade. Está pensando que no velório do rico entrou todo mundo? Foram pessoas selecionadas, pessoas da prateleira de cima, pessoas do alto clero. Não foi qualquer pessoa não. Ele foi sepultado com flores, com perfumes. A roupa que colocaram o rico não é essa roupa que a funerária vende aí. Não, essa daí não. Essa daí uma roupa especial para ele. Ele era rico. No dia que Lázaro morreu, o texto não diz que ele foi sepultado, porque sepultamento aqui é uma organização, coisa mesmo padrão. Sabe o que foi que fizeram com Lázaro? Lázaro, ele não tinha dinheiro. Lázaro era doente. Sabe o que foi que fizeram com ele? Cavaram um buraco, jogaram ele dentro e tchau. Só isso. Mas nós aprendemos que é melhor não ter sepultamento e ser levado pelos anjos do que ter todo esse sepultamento e ir para o inferno. Está vendo como é que as coisas, na eternidade, as coisas se invertem. Lázaro não teve nada disso, só jogaram lá. Disseram, isso aí não dá nem para fazer um velório digno. Ele não tem dinheiro nem de comprar o café. Ele não tem dinheiro nem de fazer o frito. Ele não tem dinheiro nem para comprar sabe? Ele não tem. Joga no buraco aí. Deixa isso para lá. Só que na hora que eles jogaram, na hora da morte, os anjos vêm e dizem, pode deixar que nós levamos. O rico teve tudo isto, mas os anjos não passaram nem perto. Nem perto. O que é melhor? É ter esse sepultamento todo
E os anjos diziam assim: nem lá eu piso. É os céus dizer assim: nós não fomos convidados. Qual é o melhor? Você ser jogado num buraco. E os anjos diziam assim: deixa que daqui para frente é com nós. Daqui para frente é com nós. É melhor ser levado pelos anjos do que ser bajulado pelos aqueles amigos do rico. Os amigos do rico estavam lá: gente boa. Era festas e mais festas. Esse cabaré era bom demais. Não é assim que o povo diz? Quer ver o camarada ficar bom, é só morrer. Acaba vira um santo, um anjo, uma anja. Não teve sepultamento, mas tinha o nome escrito no livro da vida. Não tinha amigos da alta sociedade, mas foi levado pelos anjos. Não tinha casa boa aqui na terra, mas foi para o seio de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Foi para o seio de Abraão. É por isso que Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quase ninguém conhecia Lázaro aqui embaixo. Quase ninguém. Porque Lázaro não era aquele tipo de pessoa que era interessante de se conhecer. Ele era pobre, estava doente. Só tem um detalhe: os céus conheciam Lázaro. O rico tinha muitos colegas aqui embaixo. Colegas, não eram amigos. Agora o céu não conhecia ele não. Quando ele morre, os amigos levam ele para o buraco. Quero ver levar para o seio de Abraão. Quero ver levar ele para o seio de Abraão. Quem é o amigo que leva? Nenhum. Lázaro diz: eu não tenho esses amigos aí. Eu não tenho. Agora eu estou sabendo que os anjos estão chegando aí. Eu estou sabendo que os anjos estão a caminho. E eu vou partir desta para melhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, e qual é a outra lição que nós aprendemos? A outra lição que nós aprendemos é que Deus não leva ninguém para o inferno. Deus não. A Bíblia diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu rico e os anjos não levaram ele para o inferno não. Os anjos podiam dizer assim: morreu infame, infeliz, inseto, agora nós vamos te levar para o inferno, tu vai pagar tudo. Os anjos disseram: não, nem lá nós pisa. Deus não leva ninguém para o inferno, Deus leva para o céu. Pastor, como é que as pessoas vão para o inferno? Elas vão por livre arbítrio. Elas vão porque querem ir. Sabia disso? Não é porque Deus é mau e fez o inferno, não sei para... Não. As pessoas vão para o inferno por uma questão de decisão própria. Vão porque querem. Decidiram ir para o inferno através das suas decisões, das suas escolhas e do seu caminho. Deus não. Ele não leva ninguém. Disse: Lázaro, tu tem o privilégio de ser trazido pelos anjos. E Lázaro vai por conta aí. Lázaro vai por conta. Para vir para o céu, nós precisamos de ajuda para ir para o céu. Só que ninguém precisa de ajuda para ir para o inferno. Ninguém.
precisa de ajuda para ir para o inferno. E o rico morreu e foi sepultado. É por isso que o salmista, ele diz: os ímpios serão lançados no inferno, juízo final. E todos aqueles que se esquecem de Deus. Eu já disse aqui algumas vezes, assim como você tem uma lata de lixo na sua casa e eu também, Deus também tem uma lata de lixo para colocar o que não presta. Deus tem. E a lata de lixo de Deus chama-se inferno. E pensa numa lata grande, uma latona assim, ó. Tudo quanto é lixo vai para o inferno. É a lata de lixo de Deus. Não tem uma outra lugar para colocar essas pessoas, a não ser o inferno. E estando rico no inferno, a Bíblia diz que ele olhou e viu de longe Abraão, que é um tipo de Cristo, o Deus, e Lázaro no seu seio. Ele viu como? Ele viu ao longe. Pastor, o que é isso? A gente aprende uma coisa: quem vive aqui na terra, longe de Deus, na eternidade também estará longe de Deus. Não vá pensar que quem está longe de Deus, se morrer hoje, ele vai ficar pertinho de Deus porque é parente de crente. Não se iluda. Quem vive aqui na terra, longe de Deus, e assim morre, na eternidade, meus irmãos, essa pessoa também estará longe de Deus. Quem está perto de Deus aqui na terra, como Lázaro estava na eternidade, sabe onde é que ele está? E Lázaro no seu seio. Porque Deus é justo. Lázaro escolheu viver perto de Deus na terra, e Deus levou ele para perto nos céus. O rico escolheu viver longe de Deus na terra. Deus também permitiu que ele ficasse eternamente longe dele no inferno. Que distância nós estamos de Deus? Que distância? Pastor, eu estou assim uns 1000 metros, 2000 metros, 5000 metros. Qual é a distância que nos separa de Cristo, irmão velho? Não, pastor, eu estou assim meio perto. Por isso que Jesus abriu a boca e disse assim: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Sou eu que tenho que me aproximar de Deus. Aí tem gente que diz aí: pastor, eu estou assim, eu não estou longe de Deus não, estou longe da igreja. Vocês já viram esse discurso? Não sei nem dar um nome para ele. Quem já ouviu alguém dizer assim: pastor, eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus não. Que tal? Se aqui é a casa dele, se aqui é a casa dele para a gente se reunir. Ele não habita aqui, ele vem aqui, ele habita aqui. Tem condição? Tem. A pessoa não está longe de uma pessoa e não ir na casa dele? Como é que é esse negócio? Não dá para entender. Nos aproximemos mais de Deus. Nos aproximemos mais do que... Quanto mais perto de Deus na terra você estiver, pode ser uma garantia
de proximidade dele na eternidade. A eternidade, meus irmãos, ela é o destino de toda a humanidade. A eternidade é o destino de toda a humanidade. Não tem como fugir da eternidade. Ninguém vai fugir da eternidade. A eternidade, ela é um caminho. Está todo mundo aqui andando no caminho da eternidade. Aí chega uma certa altura desse caminho, que ela tem assim um formato de Y. Isso é eternidade. Pastor, e para cá? Eternidade com Deus, que a Bíblia chama de vida eterna. Pastor, e para cá? Eternidade com o diabo, que a Bíblia chama de castigo eterno. Porém, tudo é eternidade. Quem for para o céu, eternidade com Deus. Quem for para o inferno, eternidade com o encardido. Mas tudo é eternidade. A eternidade é o destino de toda a humanidade. Ninguém escapará da eternidade. A Bíblia diz que Deus pegou a eternidade e colocou no coração do homem. Foge, que eu quero ver da eternidade. Foge. Se coloque de pé.